Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador Célio Galeski que realize a leitura do versículo da Bíblia. Respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam, por favor, me façam um sinal positivo. Está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário Célio Galeski que realize a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Expediente de 7/4/2020, ofício 21/2020, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Canoinhas, requerendo informações sobre o projeto de lei 18/2020. Ofício 436/2020, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente em resposta à indicação 48/2020, de autoria da vereadora Norma Pereira. Ofício 437/2020, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente em resposta à indicação 50/2020, de autoria do vereador Gil Baiano. Ofício 137/2020, do gabinete do deputado estadual Carlos Chiodini, comunicando a liberação de emenda parlamentar para a aquisição de veículo para a APAI. Em segunda votação, projeto de lei 20/2020, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias e adota outras providências. Projeto de lei 23/2020, que abre crédito adicional através do excesso da arrecadação. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, primeiro secretário Célio Galeski. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Ninguém inscrito? Só gostaria de rapidamente comentar o ofício 137 de 2020, do deputado federal Carlos Chiodini. Ali, acho que até está com erro, tá? Deputado estadual. Sobre a liberação de emenda parlamentar para aquisição de um veículo para a APAI. Né? Em meio a tantas notícias não tão boas assim, mas sempre com a esperança dentro do nosso coração, eu recebi essa semana a notícia de que o deputado federal Carlos Chiodini conseguiu viabilizar um veículo para a nossa APAI de Canoinhas, e o senador Dário Berger, da mesma forma, também conseguiu viabilizar essa situação. Né? Agradeço a parceria sempre das minhas colegas de bancada, Thelma e Camila, né? No sentido de sempre cobrarmos aí nossos parlamentares de que nos ajudem com aquilo que for possível, e tenho certeza que esses carros farão muita diferença lá na APAI. Quando soube dessa possibilidade de emenda, enfim, do recurso, imediatamente fiz contato com a Denise Cardoso, né? E ela de pronto, claro que disse que seriam muito bem-vindos. Então, o ofício do senador Dário Berger deve vir na semana que vem, mas também já está encaminhado aí essa solicitação do carro para a APAI. Por se tratar de sessão remota, não haverá o grande expediente. Sendo assim, passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 020 de 2020, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias e dá outras providências.
crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.786.398,57, destinado ao Fundo Municipal de Saúde, Secretaria de Obras e Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Está em discussão. Não havendo vereadores inscritos para discussão, passamos à votação nominal, alertando que sim é pela aprovação e não pela rejeição. Como vota a vereadora Camila Lima? Sim, senhor presidente. Vereador Célio Galeski? Meu voto é sim, senhor presidente. Vereador Coronel Mário? Voto é sim. Vereador Gil Baiano? Voto sim, senhor presidente. Vereadora Norma Pereira? Sim, senhor presidente. Vereador Paulo Glinski? Voto sim, senhor presidente. Vereadora Thelma Bley? Sim, senhor presidente. Vereador Vilmar Sudoski? Sim, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereadora Zeneci Dreyer? Sim, senhor presidente. Então, fica aprovado em segunda votação o projeto de lei número 020 de 2020, de forma unânime. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 023 de 2020, que abre crédito adicional através de excesso de arrecadação. Crédito adicional suplementar no valor de R$ 156.976,10, destinado ao Fundo Municipal de Saúde. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação nominal, sendo sim pela aprovação e não pela rejeição. Vereadora Camila Lima. Sim, senhor presidente. Vereador Célio Galeski. Sim, senhor presidente. Vereador Coronel Mário. Sim, senhor presidente. Vereador Gil Baiano. Sim, senhor presidente. Vereadora Norma Pereira. Sim. Vereador Paulo Glinski. Sim, senhor presidente. Vereadora Thelma Bley. Sim, senhor presidente. Vereador Vilmar Sudoski. Voto sim. Vereadora Zeneci Dreyer. Meu voto é sim. Então, fica aprovado o projeto 023 de 2020, em segunda votação, também de forma unânime. Passamos aos requerimentos. Solicito a segunda secretária, a vereadora Norma Pereira, que realize a leitura dos requerimentos. Requerimento número 275 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Elton de Souza Zeferino, secretário de Estado da Saúde, solicitando a viabilidade de aquisição de um elevador maca-leito e maca-passageiro de dimensões necessárias para atender as necessidades do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, dentro dos padrões exigidos em lei, uma vez que as rampas são íngremes e o hospital não possui maqueiros e muito menos disponibilidade financeira para tal. Para o transporte de macas, a norma NBR 14712 indica cabinas de dimensões internas de no mínimo 1,20 de largura por 2,20 de comprimento, com portas de 1,10 obrigatoriamente. Quando for previsto o transporte do paciente no próprio leito, a cabine deve ter no mínimo 1,5 por 2,20 e portas de 1,20 obrigatoriamente. Coloco em discussão o requerimento número 275 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Vereadores que aprovam, peço que me façam um sinal positivo. Sendo assim, está aprovado o requerimento número 275 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira. Requerimento número 276 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira,
requer que seja encaminhado ofício ao senhor Elton de Souza Zeferino, secretário de Estado da Saúde, solicitando a possibilidade de aquisição de cadeiras e equipamentos de hemodiálise para UTI do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, bem como seja formalizado convênio com o governo estadual ou federal, para que seja disponibilizado o valor mensal para custear equipe técnica composta por profissionais habilitados a atender esse novo setor, como enfermeiros, técnicos e nefrologista. Coloco em discussão o requerimento número 276 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. gostaria de cumprimentá-lo, assim como cumprimentar os nobres colegas edis, os internautas, os colaboradores da casa. Então, esse requerimento, na verdade, eu já havia formalizado lá em 2017. E veio uma resposta na época da Secretaria de Estado que poderia se estudar a viabilidade da vinda desse elevador para o Hospital Santa Cruz, inclusive na oportunidade o deputado Aguiar até comentou que ele já tinha feito a solicitação de um elevador para o Hospital Santa Cruz. E como agora com o Covid e tudo que está se falando e que vem para Canoinhas, como os pacientes de UTI por Covid, o que se tem ouvido os técnicos falarem, eles ficam no mínimo 14 dias entubados para tratamento, e quando a pessoa é entubada, o risco de ter que fazer uma hemodiálise é maior, principalmente aqueles que já têm alguma comorbidade. Seria de extrema importância nós termos a UTI aqui, até porque o hospital precisa disso. Nós temos várias pessoas que não conseguiram, ficaram na UTI, não tinha vaga em Mafra ou outro lugar que tivesse esse serviço. Então, eu acredito que agora seria o momento de a gente reforçar a vinda desse equipamento para o hospital dentro desses valores que serão investidos, até porque nós vamos atender 4 municípios aqui na região. E segundo as estimativas, que muitas pessoas serão infectadas, além de nós divulgarmos amplamente os cuidados que cada um tem que ter, porque muitos ainda acham que não tem necessidade, é o momento de a gente pleitear que o nosso hospital ofereça esse serviço também para a nossa população e que dê mais segurança e bem-estar para todos, e possibilidade também e eficiência no tratamento. Seria isso. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Célio Galeski. Senhor presidente, eu só gostaria de questionar a vereadora Norma Pereira com relação a se nós poderíamos assinar esse requerimento juntos. Sem dúvida. Até porque havíamos combinado que todos os requerimentos, nesse momento, seriam de autoria de toda a edilidade. Então, eu gostaria de assinar esse requerimento, até porque seria, por se tratar de toda a edilidade, ia fortalecer seu pedido. Com certeza. Com a vossa concordância, então, eu gostaria de assinar o requerimento. Sem dúvida. Continua em discussão. Então, não havendo mais quem queira discutir, vamos votar o requerimento de autoria de toda a edilidade. Sim, pode ser. Se todos concordarem. Então, coloco em votação o requerimento número 276/2020, de autoria de toda a edilidade. Vereadores que aprovam, por favor, me façam um sinal positivo. Está aprovado o requerimento número 276 de 2020. Requerimentos números 277, 278, 279, 280, 281, 282 e 283 de 2020, de autoria de toda a edilidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoinense voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Américo Basílio Pantarolo, do senhor Adolar Ranque, do jovem Luiz Felipe Ferreira, do senhor Lauro Dobrochinski, do senhor Mauro Renault Bowman
da senhora Elfrida Knupel e do senhor Mário Gastão Rodrigues. Por se tratarem de requerimentos de pesar, a mesa defere automaticamente. Requerimento 284 de 2020, de autoria dos edis Paulinho Basílio e Norma Pereira, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, ciente de que o Covid-19 assola não somente o estado de Santa Catarina, mas todo o país, vivemos um momento singular da história. De qualquer forma, a necessidade da administração pública encontrar o equilíbrio entre a proteção à vida e a esfera econômica, a fim de que não ocorram prejuízos devastadores à população canoinhense. Analisando a situação atual que paira o município e ainda com fulcro na Lei Federal número 13.979/2020, Decreto Estadual 515, 525, 535 de 2020, Decreto Municipal 57, 64, 65, 66 de 2020, considerando ainda a prorrogação do Decreto Estadual 525 de 2020, venho por meio deste requerer o que segue. Relativo à economia municipal, na hipótese do artigo 2º do parágrafo 3º do Decreto Municipal, número 65 de 2020, esclarecer se há alguma medida sendo tomada para que indústrias e comércio local sejam fomentados a produzir e vender produtos que auxiliem no combate do Covid-19. 2. Informar se há estudo de impacto econômico no município e ações municipais para minimizar seus efeitos, especialmente em relação a microempresas e comerciantes que estão proibidos de desempenhar suas atividades empresariais. Em relação aos atos administrativos em geral, 1. Em relação ao artigo 3º do Decreto Municipal 65/2020, prestar informações precisas sobre quais os bens e serviços foram ou serão adquiridos pelo município na modalidade de dispensa de licitação. 2. Informar se há planejamento estratégico quanto possível crise da falta de água por conta do baixo nível dos rios em nossa região. Esclarecer a estimativa do número de casos de Covid-19 no município de Canoinhas e região. 4. Informar se está ocorrendo o pagamento do transporte escolar contratado pelo município para realizar o transporte dos alunos, mas não vem sendo utilizado por conta da suspensão das aulas presenciais no município. Caso a resposta seja afirmativa, paira a dúvida se o pagamento do transporte será efetivado de forma integral ou parcial. Relativos à saúde municipal. 1. Informações sobre prestação de auxílio financeiro ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas, nesse momento de extrema necessidade, qual o montante disponibilizado em dinheiro, EPIs, equipamentos, etc. 2. Informar se existe previsão de criação de hospitais de campanha ou aumento do número de leitos para a ala Covid-19 e UTI do Hospital Santa Cruz de Canoinhas. 3. Relatar quais são as ações municipais de conscientização à higiene da população para diminuição da propagação do Covid-19. Expor-se a plano de ação para auxílio psicológico dos munícipes que se encontram em isolamento ou quarentena. 5. Informar se os servidores públicos municipais, especialmente aos que atendem diretamente o público externo, estão munidos de EPIs e se foram treinados para a realização das atividades. 6. Esclarecer se há previsão de aquisição de testes rápidos para a detecção do Covid-19 para testar o maior número de pessoas. 7. Elucidar se o setor de epidemiologia municipal fez algum levantamento ou pesquisa acerca da efetividade do isolamento horizontal no município. 8. Determinar que os alimentos adquiridos para as escolas municipais por conta que não estão sendo utilizados na alimentação dos alunos por conta da suspensão das aulas presenciais sejam, em parte, repassados para o Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Ademais, parabeniza-se a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, que vem desempenhando suas funções com muito zelo e sabedoria.
Antes de abrir para discussão, eu já indago os senhores vereadores se também gostariam todos de realizar a assinatura desse requerimento. Então, faremos de toda edilidade também. Está em discussão o requerimento número 284 de 2020. Senhor presidente. A palavra, a vereadora Norma Pereira. Nós, tanto eu como todos os senhores tenho certeza que são muito cobrados e indagados pela população em vários aspectos. Na questão da economia, que as ações elas precisam ser tomadas, mas tem que ter um equilíbrio, né? Todo dia a gente é indagado pelas pessoas o medo de perder o seu emprego. Eu vi notícias que Gaspar, a empresa, demitiu todos os funcionários, em Botuverá a empresa demitiu todos os funcionários, vários se ouve que vão demitir. Porque se a gente pensar, as empresas, elas têm todas as despesas com salários, tributos, encargos, benefícios sociais. No caso dos transportes ainda, né, eles têm o seguro de responsabilidade civil obrigatória, registro em órgão fiscalizador, taxas de vistoria, taxa de segurança contra delito, taxa de segurança contra incêndio, enfim. E todos esses encargos, eles serão pagos na integralidade. Se serão prorrogados os prazos, depois eles terão 2 meses de impostos para pagar. Prorroga-se agora, mas aí até a economia retomar e ele terá os impostos para pagar. Os financiamentos serão transpostos 2 meses para o final dos contratos. E para fazer financiamento, para pagar os salários dos empregados que o governo está divulgando, precisa se dar garantia real. Então, se alguém tem o seu imóvel financiado e o seu comércio ou a indústria alugado, ele não pode fazer o financiamento para pagar os salários. Então, tem uma série de questões que não se está buscando um equilíbrio da questão econômica com a saúde. O governo vai ter que investir muito na saúde. E até no momento de elaborar o requerimento, antes de Sua Excelência se disponibilizar, assinar junto, eu fiz direto para o prefeito com as 3 áreas, porque o trabalho, eu acredito que tem que ser em conjunto, com todas essas indagações. E tudo isso nós temos que também levar a efeito. Tudo a saúde é importante, a vida é importante, mas sem a economia a gente não faz absolutamente nada. E tudo isso é integral. Até tem pessoas, empresários e tal, que vem falando assim, o correto seriam esses 2 meses de impostos, 2 ou 3, até retomar o crescimento, parcelar no ano seguinte, porque a retomada do crescimento ela vai ser muito devagar, o mercado vai ficar muito retraído. Quanto à questão do Hospital Santa Cruz, por um acaso, eu li uma matéria hoje de manhã e que eu fiquei muito preocupada, que até conversei com Sua Excelência, nosso presidente hoje, que o hospital vai receber R$800 por leito ocupado com suspeita do Covid-19. Caso contrário, ele não vai receber o dinheiro. Então, vamos que, Deus queira que não, que nós não tenhamos ninguém internado nesses próximos 2 meses com suspeita de Covid, o hospital não vai receber nada. E como é que vai ficar o custo do hospital, que 2 meses dá por volta de R$600 mil, mais ou menos, se é o que era até eu me licenciar em fevereiro. E daí as pessoas me questionam, tá indo tudo para 3 Barras, para Majorveira, o hospital está deixando de faturar, e como é que vai ficar o hospital? Então, por isso, eu tomei a liberdade de fazer esse requerimento para que nós, vereadores, possamos até nos envolver na equipe, vereadora Zenici, da Secretaria da Saúde,
tá? E mesmo com o Diogo na administração. E, enfim, para ver o que nós podemos fazer em conjunto para que o nosso município não sofra drasticamente as consequências desse isolamento. E também as pessoas têm me questionado, os autistas, etc. e tal, que tem que ter várias ações em cima disso, pessoas que sofrem de claustrofobia e etc. e tal. Então, por isso, tomei a liberdade de fazer esse requerimento e gostaria de esclarecer para todos os edis. De imediato, o vereador Paulinho se prontificou a assinar junto, no momento que ele tomou conhecimento. E se mais alguém quiser assinar, é óbvio que será um prazer, e eu acredito que seria uma forma de nós participarmos ativamente dessa discussão. É função do executivo, óbvio, né? Tem equipe técnica para isso. Nós não somos técnicos, somos legisladores, mas nós podemos contribuir de alguma forma nesse momento que exige tanta dedicação e tanta atenção. Seria isso, senhor presidente, e desculpe ter me alongado. Com a palavra, a vereadora Zenici Dreia. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, internautas que nos assistem. Esse requerimento, ele ficou bastante abrangente, né, vereadora Norma? Envolve todas as políticas públicas e, inclusive, ainda colocaria mais algumas, que é a da assistência social, da própria habitação, porque são serviços essenciais agora que, na verdade, nós precisaríamos pautar algumas demandas enquanto executivo. Eu, como assistente social, a vereadora Thelma, como assistente social, nós atendemos diariamente demandas via telefone, presencial, no sentido de algumas pessoas que precisam, que apresentam outras necessidades fora do coronavírus. Hoje, todas as ações estão canalizadas no coronavírus, mas existem outras demandas de abandono de pessoas idosas, violência contra a mulher, famílias que estão desamparadas. Então, as outras políticas públicas, elas continuam e agora apresentando ainda mais necessidades do que as rotineiras, né, por conta de várias questões da economia também. Eu gostaria de sugerir que este requerimento também fosse direcionado ao presidente do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, porque, como é de conhecimento de todos, trata-se de uma entidade privada. Então, acredito que o Poder Executivo não vai poder responder com relação à ampliação de leitos ou vagas no Hospital Santa Cruz, por ser uma entidade privada, né? Com relação aos primeiros investimentos, eu gostaria de colocar algumas informações para todos os vereadores, porque eu participei, enquanto Comitê de Enfrentamento ao Covid, de todas as ações, e foi de comum acordo a instalação de leitos, ampliação e reestruturação de leitos de UTI, de uma forma improvisada até, para atender a microrregião, justamente por conta da ausência da Secretaria de Estado da Saúde, do próprio Ministério da Saúde, neste momento, para os municípios da região interiorana. Todos nós observamos que todas as ações que estão acontecendo no âmbito do Estado demora muito para chegar na região interiorana. Graças a Deus, na nossa região, nos nossos municípios são pequenos, todas as ações de prevenção estão sendo tomadas, os prefeitos participaram de todas as reuniões e os secretários de saúde, e nota-se que esse isolamento social que aconteceu nesses 15 dias, eles foram importantes, porque nós não temos nenhum caso confirmado. Então, valeu a pena tudo que foi feito até agora. A gente tem a impressão que vai recuar em algumas situações a partir de segunda-feira. Nota-se uma certa irresponsabilidade de alguns familiares, porque se passarmos nas ruas centrais, muitos idosos, famílias inteiras, nas filas do banco, sem respeitar o distanciamento mínimo que é recomendado pelo Ministério da Saúde. Então, a gente observa que todas as ações estão sendo feitas, mas ainda falta sensibilização de algumas pessoas, da própria família, ao trazer seus idosos e colocar em situação de risco, porque nós estamos trabalhando muito a questão da prevenção.
imediatamente foi locado 2 respiradores com recurso desses municípios. O valor foi R$ 72 mil. Foi feito através do CISAMURC, porque pela lei, essa lei que foi mencionada no requerimento, 13.979, se eu não me engano, ela oportuniza a dispensa da licitação, mas mesmo assim, pela dificuldade de aquisição dos respiradores, a primeira oportunidade de locação foi abraçada pelos municípios, no sentido de já imediatamente colocar pelo menos 2 respiradores à disposição da microrregião, porque o Hospital Santa Cruz conta apenas com 8 respiradores na UTI. E imediatamente também foram acionados os médicos, neurologista e neurocirurgia, para compor o plantão presencial. Então, foi revertido o serviço de sobreaviso para plantão presencial. Então, mesmo que esse recurso com recursos do município de Canoinhas, para 90 dias totaliza R$ 217 mil em mão de obra, serviço médico, respiradores e monitores também. E a gente sabe que a equipe não está completa ainda, graças a Deus a ala Covid conta hoje só com 1 paciente, né? Está à disposição dos 4 municípios e conta, graças a Deus, só com 1 paciente lá, mas já tem leitos adequados à disposição dos municípios circunvizinhos. O Estado ainda não mandou nada em matéria, né? Nada palpável, por enquanto. Tem deliberações da CIB, tem previsão de recurso, tem previsão de direcionar respiradores, mas a previsão é para chegar depois do dia 15 de abril. Então, nós que trabalhamos na saúde sabemos que tem coisas que não dá para esperar a ação do Estado ou do governo federal. Então, eu queria colocar esses esclarecimentos, porque, como trabalhadora da saúde, desde o primeiro momento, todos estão incansavelmente buscando alternativas, sugerindo, criando estratégias para a organização dos serviços para melhor atender a população nesse momento. A economia é importante, mas a saúde tem que ser prioridade, porque se não tiver saúde, se tiver alguém doente na família, eu tenho certeza que todos nós também seremos culpabilizados por não fazer alguma coisa. Outra coisa, senhor presidente, seria um momento, talvez, de repensarmos, enquanto poder legislativo e executivo, em estratégias com relação ao adicional de tempo integral. Nós temos servidores que recebem os adicionais de tempo integral e que, neste momento, estão afastados, né, por não ser um serviço essencial ou por não estarem à frente de todas as ações. Não falo isso dos servidores da saúde, porque todos estão envolvidos diretamente, mas nós sabemos que, desde o primeiro decreto do governo do estado de Santa Catarina, há servidores que simplesmente botaram a pastinha debaixo do braço e foram para casa. Então, é o momento de rever também a aplicação dos recursos públicos para que esses recursos sejam todos direcionados ao Hospital Santa Cruz para custeio, realmente custeio. Lembrando que, de primeiro momento, todos os insumos deu mais de R$ 200 mil para essa iniciativa, que serão rateados entre os 4 municípios. Mas nós também sabemos que não será suficiente, porque precisa também de fisioterapeutas para trabalhar com esses ventiladores mecânicos. Então, é um serviço complexo, é caro, precisa de investimento, e nós precisaremos buscar mais alternativas enquanto legislativo e enquanto executivo, enquanto cidadãos canoinhenses. É um serviço caro, que vai precisar de muitos recursos, e com essa questão da economia parada, a frustração das receitas, nós teremos resultados negativos em breve, e todos nós somos responsáveis aí pelas políticas públicas no município. Seria isso, senhor presidente, desculpa me alongar também, mas falar sobre saúde falta tempo, né? Obrigada. Vereadora Zanesi, quanto aos adicionais de 30%, inclusive já foi publicada a portaria, já está no Diário Oficial, e já foram retirados os nossos cargos comissionados. Desde sexta-feira, então, ou seja, no mês de abril, isso, né, e daqui para frente, já fica retirado. Quanto ao Poder Executivo, eu não vou opinar, porque aí não cabe a mim, mas o nosso dever, o nosso papel, nós já realizamos. Além disso, amanhã, provavelmente, será publicada uma portaria sobre as diárias, cursos, e enfim, né, semelhante à portaria da Assembleia e de outros órgãos, né,
de que, em casos de extrema urgência e necessidade, isso será possível. Diferente disso, não vamos liberar diárias, não vamos liberar cursos. Então, a nossa parte a gente tem realizado, né? Isso tudo está sendo oficialmente colocado no Diário Oficial. Então, a parte dos 30 já foi resolvido e agora nós passamos a outras situações. Continua a discussão. A palavra ao vereador Coronel Mário. Cumprimento, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, os funcionários dessa Casa Legislativa que estão nos acompanhando e nos dando suporte para que aconteça essa sessão. Cumprimento as pessoas que nos acompanham, internautas, TV Câmara, redes sociais. Senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, assim como o senhor, a vereadora Norma, se manifestou com relação à cobrança dos próprios comerciantes, eu acho que ninguém, talvez até no mundo, saiba exatamente a dimensão e aonde que vai, o que vai acontecer, onde vai parar tudo isso. Eu estou fazendo essa manifestação porque hoje à tarde o presidente da FACISC, Johnny Zuloff, que faz parte lá do Conselho Estratégico, que está junto com o governador e as demais entidades tomando essas decisões de fechamento ou não, de comércio, manutenção, abertura. Agora acho que houve prorrogação por mais 5 dias, tomamos conhecimento agora há pouco. Mas é importante informar os nossos comerciantes e nós somos cobrados muitas vezes por que o prefeito, por que o vereador não tomam uma atitude mais incisiva no sentido de auxiliá-los, principalmente com relação à abertura do comércio. É importante frisar, eu conversava com o vice-prefeito agora à tarde ainda, que além de toda a parte documental, decretos, enfim, toda a legislação que está amparando essas decisões, ainda existe a regulamentação do próprio Ministério Público, tá? De que qualquer prefeito, qualquer gestor público que ouse, né, a descumprir essa determinação, ele vai sofrer as medidas cíveis, administrativas, penais que os casos requeiram. Então, não é vontade ou má vontade, até mesmo porque, desculpe as opiniões em contrárias, tá? A gente não sabe a dimensão exatamente, é temerário levantar alguma hipótese, mas o que está acontecendo hoje, para quem viu o jornal, hoje meio-dia, de Florianópolis, lá da NSC, duplicou o número de pessoas na rua em Florianópolis. Canoinhas não é diferente. Como a vereadora Zenici muito bem colocou, tá? Bancos, enfim, as pessoas talvez até queiram cumprir as medidas, até queiram, mas é difícil você, no supermercado, enfim. Falava com uma pessoa hoje à tarde, inclusive, se você vai no supermercado, tá? Uma gôndola de fruta, você coloca a mão, tá? Em tese, tá? Pode haver a transmissão do vírus. Nós não sabemos aonde vai parar tudo isso, tem várias correntes, enfim. Até da questão do isolamento horizontal ou vertical. Ontem ainda ventilou-se a possibilidade do ministro da Saúde vir a ser destituído do cargo em função das suas posturas, enfim. Mas nós temos visto e ouvido vários tipos de manifestações, tá? Tanto contrárias, umas totalmente favoráveis ao que está acontecendo e algumas totalmente contrárias. Então, com relação à cobrança dos comerciantes, eu faço até parte de um grupo, tá? Houve uma manifestação no sul do estado, conforme falei um pouco antes da sessão, que estão se programando para fazer isso. Eu acredito, tá, que o governo está fazendo, tá, dentro do seu entendimento e dentro de uma assessoria técnica, a abertura conforme entende-se que pode ser feito. Agora, você, como foi questionado, a casa de chocolate está aberta, tá? E o vizinho do lado que vende sapato não pode, viu? Não é eu, não é A, B, C ou D que vai poder. Quem vai poder efetivamente legislar, determinar e impor essas medidas é o governo do estado. Então, por mais boa vontade que haja por parte de todos nós edis, desculpe falar em nome dos senhores, mas eu acredito que os senhores comungam dessa ideia, nós não temos possibilidade, neste momento, de fazer qualquer tipo de ação para mudar esse quadro. Não que não queremos.
talvez hoje eu vi uma discussão da Comissão de Justiça e Redação da Assembleia Legislativa, onde o deputado Maurício Skudlarik falou da supressão do decreto, eu não sei se é de emergência ou de calamidade pública, eu não entendi direito. Mas a própria Assembleia já está discutindo nesse sentido, porque também está preocupada. Tudo que foi colocado na vereadora Norma, tá, com relação a funcionários, tá? Nós não sabemos a dimensão, a senhora que sofre na pele, para quem é comerciante que sofre, onde vai parar tudo isso. Mas nós, né, eu não estou fazendo isso como uma justificativa minha, mas uma justificativa daquilo que a gente entende do momento que nós estamos vivendo, tá certo? Então, eu só peço também ao senhor, por favor, nós temos outras prioridades, a vereadora Zenici, a gente não sabe a dimensão. Eu vi, quando foi feito o recolhimento daqueles alimentos e repassados, né, à Secretaria de Assistência Social para repassar às pessoas carentes, uma fila enorme lá próxima à prefeitura. A gente não sabe até onde as pessoas estão ou não estão precisando, inclusive, de alimentos. Tá? Isso tudo tem que ser efetivamente visto. Eu quero crer, tá? E não posso temerário levantar qualquer coisa que isso não esteja sendo feito. Está sendo feito. Nós temos que saber se as pessoas estão realmente sendo atendidas. Seria isso, muito obrigado. Continua em discussão. Vereadora Norma Pereira. Desculpe, o que as pessoas estão sofrendo, os que geram emprego, vereador Coronel Mário, é que para ele obter um empréstimo para pagar os salários, ele tem que garantir os empregos. Só que ele tem que dar garantia real. E ele não sabe o que vai acontecer lá para frente também. Então, o desespero das pessoas é esse. Eles têm, tudo bem que os pagamentos estão sendo prorrogados, mas a economia ela vai retomar devagar. Então, assim, existe essa... Lógico que ninguém sabe o que vai acontecer, nada para frente, enfim, mas é uma situação, de fato, muito delicada e, diante de tantos questionamentos, eu acho que a gente precisa participar de alguma forma de todo esse processo. Eu acho que nós somaríamos participando das discussões, dos debates, do que nós poderíamos fazer aqui em Canoinhas. Como, por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, como que ela poderia ajudar as nossas empresas daqui a venderem, também a comercializarem produtos, EPIs, por exemplo, vai precisar de muita roupa de cama, a vereadora Zenici, a gente sabe disso, né? Aventais e máscaras e etc. e tal. E nós sabemos que tem gente aqui que está fazendo, inclusive, como voluntário. Mas e como que nós poderíamos fomentar isso nesse momento? Então, é um momento de ter preocupação com a saúde, com a proteção da vida e tudo, mas a gente sabe que a fome também mata. Então, o desespero, às vezes, pode também trazer problemas graves. E, de fato, por isso, o Coronel Mário, que eu fiz o requerimento, eu não estou discutindo o que os técnicos estão trazendo à tona da questão do isolamento, mas a preocupação das pessoas é muito grande. Ontem eu tinha 172 mensagens. É um desespero das pessoas que vão perder o emprego, de não ter comida em casa, e o Estado ficar sem movimento econômico. A situação, de fato, é gravíssima. Seria isso. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Vilmar Sudowski. Senhor presidente, cumprimento os senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos acompanha nessa sessão online. Discussão extremamente importante, necessária, se precisa muitos esclarecimentos, muita conscientização, precisa se saber que, em alguns momentos, nós, vereadores, não temos o poder para decidir alguma coisa e as pessoas nos questionam com relação ao decreto do governo do Estado.
o próprio prefeito municipal e o vice-prefeito também ele tem limitações em função ao decreto instituído e assinado pelo senhor governador do estado. Muito bem feito os argumentos através da vereadora Zinice Dreyer, que defende a saúde, extremamente importante. Eu acho que é o primeiro que nós temos que olhar, é sempre a saúde, o bem das pessoas, que as pessoas estejam com saúde, estejam saudáveis, né? E as proteger. O governo deveria também, de uma forma geral, o governo do estado, já que ele decretou a paralisação das empresas por um longo tempo, talvez necessário, como o vereador Mário frisou, nós não temos noção do que tudo isso pode vir a acontecer ali na frente, qual vão ser os devidos resultados, mas a importância de que as pessoas se mantenham uma certa distância, o distanciamento, que as pessoas usem os produtos de EPI, né, uma própria máscara, para nós termos aquela proteção, a conscientização. Mas precisamos, devemos e temos que se colocar no lugar do empresário, no lugar do lojista, que hoje ele está proibido de abrir sua porta, que ele está com o seu produto nas suas prateleiras, casas duplicatas vencendo, com imposto, como a vereadora Norma falou, até pode ser prorrogado, mas vai ter que pagar os salários dos seus colaboradores. Eu entendo perfeitamente o que cada um desses empresários, desses trabalhadores autônomos, pessoas que ficaram paradas por um longo tempo e que hoje, nos dias de hoje, as empresas, de um modo geral, não têm um caixa assim alongado para ter uma sobrevivência longa. Hoje todos estão investindo, tentando manter seu negócio, a dificuldade ainda é grande, nós estamos saindo de dificuldades, onde o Brasil começou a querer andar agora, e tomamos esse momento de tão grande dificuldade, tanto na área da saúde, como está e vai nos afetar muito ali na frente. Então, paralelo a todo esse cuidado que toda a saúde tem com relação a isso, e isso eu quero reconhecer a importância do trabalho que os trabalhadores da área da saúde têm feito, se expondo e se colocando à disposição para atender aqueles que necessitarem. Parabéns, muito obrigado a cada trabalhador envolvido na área da saúde, aos motoristas, aos caminhoneiros, aos funcionários de supermercados, aos funcionários de farmácia, que fazem esse trabalho no dia a dia. Mas também precisamos pensar daqueles que hoje estão em casa e que não estão trabalhando, e quando voltarem, será que o emprego deles está garantido? Senhor governador, precisa rever esse fato urgentemente. Então, eu volto a frisar, eu entendo, eu compreendo a situação do empresário hoje, aquele empresário que tem as suas portas fechadas e está ainda proibido e não pode realizar as suas funções, abrir suas portas e movimentar suas empresas. Poxa, isso vai trazer sequelas muito grandes financeiras ali na frente. Acho que as duas coisas elas precisavam ser feitas, mas um pouquinho mais amena do que está acontecendo aqui em Santa Catarina. O cuidado com as pessoas, o respeito com as pessoas, você está preservando e se preservando e preservando os demais, eu acho que poderiam estar andando as duas coisas juntas. Mas o choque já aconteceu, o problema já se causou. Agora nós esperamos que o Estado nos ajude
a fazer com que os nossos empregos e as nossas empresas não venham a fechar as portas. Isso precisa ser dito, porque se não for dito hoje, o tempo o dirá com toda certeza. Então, é nesse sentido que a minha fala, que precisa urgentemente, paralelamente, o lado do serviço, do trabalho e da economia também fluir. Seria isso, presidente. Um breve relato daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, com muita sinceridade, de quem vive na pele, pessoas que convivem com a gente, que trabalham com a gente, folha de pagamento para ser recolhida, ser pago, e os impostos a serem recolhidos, e todos os tributos, tudo aquilo que precisa ser feito. Mas também entendendo que a saúde precisa ser preservada. Mas penso e acho e tenho certeza que poderia ser feito de uma maneira menos traumática do que ela foi. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o requerimento número 284 de 2020, de autoria também de toda a edilidade. Vereadores que aprovam, por favor, me façam um sinal positivo. Aprovado de forma unânime o requerimento 284 de 2020, de autoria de toda a edilidade. Presidente, só pedir para a assessoria legislativa mudar o venho antes do relativo à economia municipal, porque está no singular, mudar para o plural. E a vereadora Zineci sugeriu que fosse encaminhado também para o presidente do Hospital Santa Cruz. Aí, então, seria o requerimento 286 de 2020, vereadora Zineci. Isso aí, vereadora Norma, acho que é importante por ser uma instituição privada, né? E aí dá para confrontar as respostas. Então, tá bom. Então, agora o requerimento 285 de 2020, de autoria dos edis Paulinho Basílio e Norma Pereira, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Carlos Moisés da Silva, governador do Estado, em razão das medidas de abrandamento da restrição de isolamento social, considerando a portaria 223, editada pela Secretaria da Saúde de Santa Catarina, a qual possibilitou a retomada das atividades, em especial dos trabalhadores autônomos. Igualmente, visando dar segurança e apoio ao comércio local, uma vez que, nesse momento de dificuldades, a prestação de serviços mostra-se ainda mais essencial ao atendimento da população e seus direitos fundamentais, requeiro seja efetuado estudo e análise o mais breve possível, sem deixar de se ater às devidas precauções e respaldos que a temática exige, a fim de que seja possível a retomada, ainda que gradual em horário e número de clientes reduzidos, do exercício das atividades do comércio local, em especial lojas, corroborando para que a população canoense opte por realizar suas compras em nossa cidade. Da mesma forma, sejam adotadas medidas para possibilitar o recebimento das contas de crediários. Antes de colocar em discussão, também faremos requerimento 285 de autoria de toda a edilidade. Todos de acordo? Então, Senhor presidente, só da mesma forma, senhor presidente, tem algumas coisas que estão no singular, que foi sua excelência que o redigiu, daí tem algumas coisas que estão no singular. Daí sim, a Secretaria Legislativa pode mudar para o plural. Tranquilo. Coloco em discussão o requerimento número 285 de 2020. Só gostaria de fazer alguns breves comentários, já foi discutido bastante sobre esse tema em específico, mas para que fique claro que aqui ninguém está minimizando a questão de isolamento social, ninguém está de um extremo para um lado ou para outro, né? Eu acredito muito que
há inteligência fora dos extremos, e talvez, quem sabe, é isso que nós precisemos nesse momento, tentar encontrar um equilíbrio, né, e tentar fazer com que a saúde caminhe ao lado, junto da questão do comércio, enfim, em geral, da questão econômica do país. Portanto, resolvemos realizar esse requerimento no sentido de que possa ser estudada alguma maneira, ser encontrado alguma situação de que isso de fato ocorra, né? Eu tenho certeza de que a saúde sim é a prioridade em primeiro lugar disparado, né? Isso, aliás, todos nós aqui temos essa certeza, mas é chegada a hora de também tentarmos achar mecanismos para que a economia não paralise de uma maneira geral. Hoje, o governador do estado prorrogou em mais 5 dias a questão do isolamento, né? Então, nesse período, eu acredito que já há, falei ainda à tarde com o deputado Cobalcini, parece que há já uma equipe tentando trabalhar numa questão mais voltada para a parte econômica, né? Então, eu quero crer, né, vereador Vilmar, que tão logo possa ser achada uma solução, desde que, óbvio, a saúde continue sendo prioridade. E vale também, vereadora Zenesi, vereadora Thelma, ressaltar que quando houver essa reabertura, isso vai funcionar muito de acordo com a consciência de cada cidadão, né? Então, vai ter que ser intensificado, sim, a questão das políticas de saúde, para que a população tenha real consciência dos riscos que pode correr, né? Não sou nenhum fenômeno na área quanto a vereadora Thelma e a vereadora Zanesi, que também passou pela Secretaria da Saúde, mas vai chegar um momento de que isso vai ter que ser melhor discutido, melhor debatido, para que a sociedade também compre a ideia de que devemos nos cuidar e de que devemos, sim, priorizar a saúde. Mas, repito, também temos que tentar, de alguma maneira, reaquecer a questão econômica, fazer com que a coisa gire, para que também não tenha sequelas, daqui a pouco, irreparáveis nessa questão. Então, só para frisar, para que não saia daqui a pouco comentários aí extremistas de que os vereadores são contra o isolamento social ou que são extremamente a favor de que abra tudo e de que... Não, nós estamos aqui tentando buscar um ponto de equilíbrio para que a coisa possa andar lado a lado e que a sociedade, na medida do possível, sempre pautando em primeiro lugar a saúde, possa tentar retomar um pouquinho do que era a nossa vida antes dessa situação. Vocês perdoem eu me alongar, mas é importante fazer essas colocações para que não saiam distorcendo o que está escrito nesse requerimento, visto que ele será de autoria de toda a edilidade. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha, quero até pedir desculpa se eu for repetitivo em alguma parte, mas eu não pude acompanhar o final da fala da vereadora Norma e do vereador Vilmar, mas só rapidamente, nós tivemos aqui hoje no município vizinho uma empresa desligando 50 funcionários. 50 funcionários. O governo do estado ele tem uma condição técnica, tanto na área fiscal, tributária, na Secretaria de Fazenda, de saber qual que é o montante desses valores que não estão circulando no nosso comércio no dia a dia. E também tem uma equipe técnica, tem uma estrutura na área de saúde de poder verificar a necessidade de manter o isolamento por mais tempo, por menos tempo, até quando ou até quando iria.
Eu faço as colocações porque talvez uma das grandes coisas que está criando uma indignação por parte de algumas pessoas é essa falta de saber exatamente até qual que é a postura do governo do Estado. O governo do Estado vem uma semana, vai reabrir o comércio segunda-feira. Na quarta-feira falou isso, 2 semanas atrás, pouco menos. Na sexta mudou de ideia. O pessoal fica acompanhando a mídia para saber o que vai acontecer, o que o governador vai anunciar na parte da tarde. Tem que tomar uma decisão de uma forma mais efetiva. Tem estrutura técnica para isso, tem conhecimento técnico para saber da dificuldade que os comerciantes e empresários vão ter, e tem estrutura técnica para saber a realidade da questão da saúde, para tomar uma posição, como vou dizer assim, que seja capaz de convencer a sociedade que aquele caminho é o correto, e não uma mera entrevista lá coletiva dizendo, olha, agora vou ver, hoje à tarde surgindo vários boatos, vai abrir tal segmento talvez não abra. Bom, tudo que foi falado anteriormente eu concordo, nós aqui somos a favor da saúde e somos a favor também de manter os empregos e queremos nos ajudar a buscar um caminho alternativo que possa permitir conciliar. Fala os especialistas que vai mais adiante ter que fechar tudo. Ora, esse comerciante que está com o seu empreendimento fechado já há 2 semanas, ele já está imaginando que talvez vai reabrir alguns dias e fechar lá para frente, num desânimo total. Se é um pai de família também, é um trabalhador, também está sujeito à doença, também está sujeito ao vírus. Então, o governo do Estado tem que tomar uma alternativa mais efetiva de ter uma postura que possa a gente ver um horizonte na frente, que talvez a gente não está vendo hoje, é um horizonte. Ninguém sabe tudo? Claro que ninguém sabe, está todo mundo aprendendo com o vírus, mas o governo tem um mecanismo que nós aqui não temos, o governo tem um mecanismo que o município não tem para poder fazer uma previsibilidade. E, paralelo a isso, o governo tem que equipar os municípios. Foi falado anteriormente, eu até não quis manifestar a vereadora Norma no seu requerimento, porque ele foi muito bem explicativo e muito bem debatido, mas se não fosse aqui na nossa região, por exemplo, os municípios e os hospitais se reunir, a gente não teria nada hoje de efetivo do governo do Estado. Então, tudo aquilo que a gente escuta olha, a gente tem que fazer o isolamento para diminuir o número de casos, para a gente se preparar para quando os casos aumentarem, a gente ter condição. Aí, o que o governo do Estado está fazendo? Não é uma crítica ao governador em si, é o governo com uma estrutura como um todo. Se não fosse aqui se virar, o município está alugando respirador, o pessoal está fazendo coleta, as prefeituras estão se organizando, que é muito difícil poder permitir essa engenharia que foi feita de um município atender uma coisa, outro atender outra. É muito difícil isso. Mas se não fosse isso, não teria vindo nada. Então, o governo do Estado tem que tomar uma atitude mais efetiva. Tudo bem, o governador talvez não tenha prática, mas ele tem um corpo técnico lá que ele tem que chamar esse pessoal e tomar uma atitude, porque senão nós vamos ficar aqui vendo pessoas de bem com ideias diferentes da situação se degladiando, como a gente vê nas redes sociais. Um preocupado porque não quer ficar doente, ninguém quer. Outro preocupado porque não quer falir, ninguém quer também. Então, o governo do Estado talvez tenha que tomar uma atitude mais efetiva numa previsibilidade para a comunidade. Olha, nosso caminho é esse. Vai ter dia difícil, vai ter, mas nosso caminho é esse. Nós estamos organizando o Estado. Hospital de campanha, a gente vê acontecendo em vários locais. Aqui no Estado de Santa Catarina, vai ter algum? Então, talvez isso que está criando uma indignação também, tanto na classe produtiva, que quer voltar a produzir, quanto na comunidade, de uma maneira geral, que está preocupada com a doença. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Então, não havendo mais vereadores que queiram discutir, passamos à votação do requerimento número 285 de 2020, também de autoria de toda a edilidade. Vereadores que aprovam, por favor, me façam um sinal positivo. Está aprovado o requerimento número 285 de 2020, de autoria de toda a edilidade. Passamos às explicações. Vereadora Norma. A votação também do requerimento 286, ou já foi consolidado que seria o requerimento 286 encaminhado ao presidente do Hospital Reinaldo de Lima Júnior? Por proposição da vereadora Zenici. É bom fazermos a votação, perdão que eu havia esquecido. Então, coloco em votação o requerimento número 286 de 2020. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, não, por favor, me deem um sinal positivo. Está aprovado o requerimento 286 de 2020, de autoria de toda a edilidade.
Agora sim, passamos às explicações pessoais. Solicito que, se houverem vereadores inscritos, por favor, façam como está fazendo a vereadora Zeneci Dreyer, levantando a mão. Com a palavra, a vereadora Zeneci Dreyer. Então, aproveitar, né, que hoje, 7 de abril, é o Dia Mundial da Saúde. Aproveitar esse momento para parabenizar todos os profissionais de saúde, porque são esses que carregam, que constroem, que apresentam os serviços, que enfrentam dificuldades no dia a dia, principalmente os profissionais de saúde do interior, que têm mais dificuldade de acesso aos serviços de alta complexidade, e isso pela dificuldade de expandir esse serviço, né, pelo custo. Então, parabenizar todos os profissionais de saúde que estão muito envolvidos agora no enfrentamento à pandemia, que está mexendo com o emocional de todas as pessoas, mas esses profissionais que estão lá na ponta, atendendo os pacientes, com medo de levar o vírus para casa, merecem as felicitações dessa Câmara de Vereadores, e é isso que eu gostaria de externar neste momento. E também aproveitar a oportunidade para desejar bom trabalho aos jornalistas pelo seu dia também, que eles possam levar a informação à população de forma permanente e coerente, com base nos fatos, com base em estudos científicos, para que estas informações possam acalmar a população. Então, fica aqui meus parabéns aos jornalistas também, em especial a Priscila Noemberg e ao Ednei Vassoaski. Seria isso. A palavra, a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar todos os vereadores pelas posturas que têm adotado em relação assim, o que as pessoas comentam com a questão do Covid, com a economia, enfim. Eu fico muito feliz com isso, e diante das manifestações de hoje também, a gente se sente lisonjeado de estar num grupo que tem grandes preocupações com tudo e com todos, sempre, em todos os momentos. E, da mesma forma, eu também gostaria de parabenizar todos os profissionais da saúde e desejar muita sorte e saúde, e que tenham, de fato, sabedoria para agir em todos os momentos, e assim como a imprensa, que tem levado as notícias para todos com muita... eu queria falar assim, com isenção de ânimo, né? Todos não levam para um lado ou para o outro, eles falam com alta isenção de ânimo. E eu gostaria de sugerir, senhor presidente, que a equipe da Câmara lá de Informática criasse um slogan. Eu me protejo do Covid e tal, e poderíamos nós, cada um vereador, colocar a máscara e fazer, colocar no seu perfil uma foto para ajudar a conscientizar as pessoas, e cada um compartilhar no seu, enfim, porque as pessoas, de fato, elas não têm noção ainda do risco que é. Elas ainda vêm com a mão para te cumprimentar, elas não respeitam o distanciamento, elas acham que elas não vão ter o problema, elas acham que, enfim, nos lugares que a gente vai, a gente se assusta, e eu acho que nós temos que intensificar essa campanha, se cuide. Temos que, de repente, cada vereador que tenha a sua sugestão, ofereça, e o nosso grupo se manifestar. E eu gostaria também, senhor presidente, de falar que hoje, aliás, ontem, eu fiquei até emocionada, eu achei que era trote, eu recebi uma mensagem do Adriano Raif Martins, que é engenheiro do DEINFRA. E marcamos hoje de manhã para ir lá no trevo da Fiat, mais ou menos, porque ele queria que eu sugerisse para ele exatamente o que eu gostaria que fosse feito pelo DEINFRA em relação àquele requerimento que eu fiz lá em 17 de junho de 2019, pedindo melhorias no acostamento, ciclovia, uma iluminação rasa, enfim. E ele foi acompanhado do Paulo Renato Sari, que é funcionário da Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade, para ver exatamente
qual que era o trecho que eu estava me referindo e o que eu gostaria que fosse feito. Eu, sinceramente, fiquei até emocionada, porque, diante de tantos requerimentos que nós aprovamos na casa, então, desse trecho aqui, que dá mais ou menos 400 e poucos metros, que aquela comunidade da Coab sempre vem reclamando, da Coab 2, e que eles vieram para ver exatamente o que nós tínhamos aprovado e o que seria interessante. E ele já mediu hoje, vai fazer já o projeto e vai encaminhar para o DEINFRA, porque ele falou que o custo não é elevado e, de fato, ele percebeu que ali precisa urgente de melhorias, como o acostamento, que até serviria de ciclovia, e uma faixa para pedestres, e ele vai ver a questão da iluminação, de quem que é de competência fazer a iluminação ali, e já aproveitei e questionar com ele a questão da João Miller, se ela é de responsabilidade do município ou do Estado, que teria que ter ali também um investimento em infraestrutura, até por ter a Eletrosul, a questão do frigotote, que vai para o salto aquela estrada. Dou essa notícia com uma satisfação muito grande, um requerimento aprovado por essa Casa Legislativa, foi por unanimidade de todos os edis, e que eu reiterei depois, e todos os edis também aprovaram, mas ele veio com um requerimento de 17 de junho de 2019, que foi o que ele recebeu na sexta-feira. É uma notícia boa, né, diante de tantas outras boas e que também mais que nos preocupam, e gostaria de passar isso, senhor presidente, nobres edis. Obrigado, vereadora Norma. Oi, senhor Eduardo? Oi? Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, só para dizer que, na verdade, isso que a vereadora Norma colocou, da gente fazer, quem sabe, sei lá, uma forma mais efetiva de a gente participar como vereador. Todos aqui estão trabalhando no dia a dia como vereadores e como nas suas atividades de diversas maneiras, mas talvez algo que a gente pudesse ajudar a colaborar, ver aí o que a gente pode fazer, ver o que a nossa assessoria pode propor para que a gente possa externar, talvez de uma maneira mais visível, o conjunto dos vereadores atuando numa situação. Também quero aproveitar para parabenizar os membros da imprensa, foi citado aqui a Priscila e o Ednei, quero pedir licença ao vereador Zenici e a vereadora Norma para citar os dois também, e dizer que a gente, nesse mundo de fake news que a gente vive hoje, né, que qualquer um cria uma notícia, dá uma roupagem de informação séria e coloca na rede social, e as pessoas acabam lendo e, quem sabe, até bem intencionados, passando para frente, e muitas vezes vai ver aquilo não tem o mínimo de verdade, aquilo é uma grande mentira. E é onde a gente se socorre na imprensa. A imprensa tem feito um papel fundamental. A imprensa estadual, a imprensa nacional e a nossa imprensa regional não fica nada a dever. A gente vê aí coberturas com matérias excelentes, elucidativas, explicativas, que tem instruído muito a população. Então, eu quero também deixar os parabéns para os membros da imprensa e dizer que o vereador Sérgio Galés começou a leitura da Bíblia aí com Moisés, lá no Êxodo, né? Que nunca mais verá os egípcios, né? E a gente espera que o nosso Moisés, vereador Sérgio, Vossa Excelência, que tem contato direto com ele, assuma esse papel de líder forte, que dê confiança para o seu povo acompanhar ele nessa travessia desse deserto árduo que nós vamos passar aqui em Santa Catarina, porque talvez isso é o que está faltando para nós aí. Verificar que a liderança está, de fato, inteirada, preocupada e vai tomar medidas, né? E aí a gente pode fazer como os hebreus lá, seguir o Moisés para a busca da terra prometida. Aqui em Santa Catarina a gente não está vendo ainda, a terra prometida está terminando na cabeceira da ponte para o lado de cá, iluminação, essas coisas. Talvez tem coisas que a gente precisava cobrar uma medida mais efetiva do nosso líder estadual. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Vereador Célio Galeski.
Senhor presidente, enquanto eu ouvia as manifestações dos nossos colegas vereadores, estava aqui pensando como está, né, o nosso prefeito, como está o nosso governador, como está o nosso presidente da República, num momento como esse. E é óbvio que nós sempre olhamos para os dois lados, mas para aquilo que nos interessa mais. Mas eu vendo agora os dados, agora próximo das 20 e 30, são mais de 14 mil casos, né, no Brasil, são 687 mortes. E aí, se nós perguntássemos qual é o número ideal de mortes, eu diria, se for para o povo de Canoinhas, se for para os meus amigos, para a minha família, o ideal é 0. Claro que, e por isso que é complicado falar, e eu respeito a manifestação de todos, pelo seguinte, imagine como é que está o governador. Eu penso que ele está cercado de um grupo de pessoas que estão vendo todos os ângulos, né, para que ele possa tomar as melhores decisões, né? É preferível dizer, mas vão-se os anéis e ficam-se os dedos, mas e a partir de amanhã vai comer o quê, e etc. Tem tudo isso. Tudo isso tem que ser ponderado. Então, mas o que eu me proponho, vereador Paulo Glinski, é conversar com as lideranças do PSL, levar essa preocupação do povo de Canoinhas, através dos seus representantes, que somos nós, vereadores, para que eles possam, então, estar nos dando respostas, né, para que a gente também possa levar para a população, dizendo, o governo do Estado até aqui fez isso e daqui em diante vai fazer mais isso, né? Então, quanto a isso, me proponho a fazer, né, porque realmente nós temos que nos preocupar. É óbvio que a gente que tem uma condição de estabilidade, a questão salarial é uma coisa, mas por hora ela é essa, né? Eu quero ver para frente como é que fica. Mas então, de qualquer forma, eu me coloco à disposição dos senhores, dos nossos colegas vereadores, do povo de Canoinhas, em estar conversando com as lideranças do governo do Estado, para que a gente possa, então, estar levando as reivindicações, né, que nós discutimos, principalmente na noite de hoje, para o governador, para que, tomando conhecimento, eles possam nos dar respostas das ações que precisam ser implementadas, desenvolvidas, com relação ao Covid-19. Um abraço a todos. Mais algum vereador? Vereadora Norma Pereira. Eu li alguma coisa assim hoje, entre tantas mensagens que eu achei muito bonita, que diz assim: a vida não pode parar. Aposte na responsabilidade individual. Na volta ao trabalho, use máscara. O Brasil é maior que a Covid-19. Eu achei tão bonito isso, sabe? Então, e as pessoas não querem saber de usar máscara. Nós aqui no escritório estamos usando máscara, todos. A gente precisa de proteção. E eu acho que nós podemos fazer alguma coisa bem legal aí para que as pessoas se cuidem de verdade. Seria isso, e uma boa noite. E amei a sessão de hoje. Vereador Gil Baiano. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, e os demais que nos acompanham. Atentamente ouvindo a fala de cada um, a preocupação de cada um, a minha preocupação também, não foge da preocupação de nenhum de vocês. Quero aqui, primeiramente, desejar sucesso, parabenizar também as classes que no dia de hoje é o dia do agente de saúde, pessoal de saúde e dos jornalistas. Desejo sucesso na vida deles e peço a Deus que os protejam, principalmente os que estão de frente à questão da saúde, são os que estão na frente desse tiro que está vindo, né? Eles são os que mais correm o risco de ser o alvo, de ser acertado. Então, que Deus proteja a cada um
desse pessoal que trabalha de frente, né? Uma questão que todo mundo deseja um para o outro é saúde. Mas em questão das condições saúde e economia, são duas coisas ruins se não tiver. Se não tiver saúde, não adianta ter economia. Se tiver doente e não tiver economia, o Brasil não pode parar, o mundo não pode parar, Santa Catarina não pode parar, Canoinhas não pode parar. Mas, de frente a uma questão dessa, todo mundo fica com medo. Talvez alguns não saibam como se proteger, né? Mas uma coisa ou outra tem que acontecer, né? Ou o governador ou fecha tudo ou abre tudo, com restrições de alguma coisa. Eu não quero julgar ele numa questão de estar prorrogando, porque conforme o vereador Célio Galeski, que faz parte da família PSL hoje, deve imaginar assim que realmente tem alguém lá aconselhando, vendo os ângulos, juntamente com ele, né, para dar essas condições aí de estar prorrogando esse isolamento social. Mas esse isolamento social, na realidade, eles não vão conseguir fazer isolamento social em todas as partes. Mas esse foi um período para que os governadores, né, de todos os estados se preparassem, né, para enfrentar essa guerra que está aí, né? E essa guerra, né, tem que se preparar com condições de respiradoras, equipamento nos hospitais, com tudo, mas somente Deus vai fazer recuar essa pandemia. É só Deus que vai recuar. Isso daqui, nós podemos estar tão preocupados, tão tentando inseguro, de repente alguém de nós pode pegar, né? O que nós temos que fazer, nós e todo ser humano, pedir a Deus proteção, mas reconhecer que somos um pequenininho, muito mais pequeno do que esse vírus, mas que Deus é tão grande que pode fazer esse vírus recuar da face da Terra, não somente de Santa Catarina, não só do Brasil, mas sim como do mundo. Mas eu digo a todos, a cada um de vocês, busquem se protegerem, mas também busquem a Deus e confiem que só Ele é o nosso refúgio. Uma boa noite, senhor presidente. Uma boa noite aos senhores vereadores e vereadoras e aqueles que nos acompanham. Obrigado, vereador Gil Baiano. Passo a palavra ao vereador Coronel Mário. Senhor presidente, de uma maneira bastante breve, nós que temos familiares também trabalhando na área da saúde, a vereadora Zelici já muito bem contextualizou, mas cumprimentar cada uma que estão nesta linha de frente. Eu conversava ontem com a vereadora Thelma, né, que tem uma filha que está dentro dos hospitais, trabalhando, enfim. Quanto se aperta o coração quando você vê um familiar teu indo para a linha de frente. Eu fiz recentemente uma postagem na rede social que foi veiculada pela Polícia Militar, citando algumas classes, enfim, que estão diretamente na linha de frente de todo esse processo. É claro que muitas pessoas, até deixei de citar algumas me cobraram, por exemplo, os frentistas e tantos outros que estão. Mas ontem, conversando com uma policial militar, que tem 2 filhos, né, esteve aqui na minha casa, ela dizendo da angústia e da amargura de cada serviço que sai realmente, tá, de estar tão exposto, tá tão exposta. Nós entendemos o isolamento social, não somos favoráveis nem que se radicalize nada, mas eu tenho que me questionar qual que é, né, nesse momento, a importância da vida de A ser maior ou menor de B. Então, nós não sabemos a dimensão disso, mas rogar, né, sempre a Deus que proteja essas pessoas, né, que estão efetivamente na linha de frente, porque eu fico imaginando a angústia, né, de um pai de família, de uma mãe de família, de um familiar que esteja diretamente ligado a isso. E também, como foi falado da questão da imprensa, nós temos uma imprensa bastante isenta aqui no nosso município, que foi citada a Priscila e o Ednei, mas gostaria de fazer uma referência também
a 2 profissionais que estão na Câmara de Vereadores, né, que são de imprensa, o Dudu e o Biluca, né, não podia deixar de fazer essa menção, porque eu tenho certeza que também desenvolve um trabalho de divulgação muito peculiar do nosso trabalho, são bastante responsáveis nas suas atividades, não poderia deixar de fazer essa citação também. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Coronel Mário. Mais algum vereador gostaria de fazer uso das explicações pessoais? Sendo assim, então, gostaria de agradecer os colegas vereadores, as colegas vereadoras, uma sessão bastante produtiva, com várias discussões. Da mesma maneira que a vereadora Zenici salientou a questão do Dia Mundial da Saúde, né? Agradecer a todos esses profissionais da saúde, técnicos, assistentes, enfim, pessoal do serviço administrativo também, e os que estão na linha de frente, atuando nesse momento. Nossa admiração, nosso carinho, e que vocês possam passar por todo esse período de uma maneira, na medida do possível, tranquila, para que possamos vencer esse momento. E reitero aqui o nosso respeito total a todas as pessoas que nesse momento, principalmente os profissionais da saúde, vêm atuando com tanto brilho e com tanta maestria. Fica em nome da Câmara de Vereadores o nosso reconhecimento a todos vocês. Da mesma maneira, cumprimentar todos os jornalistas do nosso município, que têm feito também um trabalho muito interessante e muito importante da informação com credibilidade nesse momento, né? É isso que nós precisamos, nós não precisamos de informações falsas, de coisas que atrapalhem ainda mais esse processo, né? Então, parabenizar toda a nossa imprensa de uma maneira geral, pelo trabalho sério que vem realizando nesse momento. E, claro, gostaria de parabenizar o nosso jornalista Carlos Eduardo Vipieski, que também tem conduzido de uma maneira muito importante as nossas ações aqui da Câmara de Vereadores. Para finalizar, hoje entrou a questão do auxílio emergencial, né? Que foi objeto da minha fala, acho que na semana passada. Então, eu entrei em contato com a secretária Cíntia mais cedo, e à tarde ela me mandou uma arte onde diz que os CRAS de Canoinhas estão abertos das 8 ao meio-dia para que se faça a orientação dessa população. Tem vários veículos de comunicação, enfim, eu até postei nas minhas redes também, as orientações de quem pode receber, quem não pode, como é que faz, enfim. Mas eu acho de suma importância que as pessoas que tiverem essa dificuldade ou essas dúvidas procurem de fato os CRAS, porque lá tem profissionais habilitados para conduzir esse trabalho, fazer, enfim, essa inscrição ou essa orientação, para que todo mundo que tenha esse direito possa receber, né? Não vou entrar em detalhes aqui, porque acho que eu sou muito menos, tenho muito menor qualificação do que essas pessoas que são assistentes sociais, que trabalham com essa situação lá na ponta, né? Então, orientar a população, a nossa população aqui de Canoinhas, que os CRAS estão funcionando no período da manhã, das 8 ao meio-dia, e que qualquer dúvida que haja sobre essa situação do auxílio emergencial, por favor, se dirijam até os CRAS, para que ninguém, de repente, que tenha esse direito, acabe ficando sem por uma falha no cadastro ou uma falta de informação. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 13 de abril, segunda-feira, às 19 horas. Boa noite a todos e muito obrigado.